Olá! Neste vídeo eu vou falar sobre cache de memória e como ele pode ajudar a melhorar a performance de sua API ASP.NET Core. Então, vamos começar com um exemplo. Imagine que a sua API ela retorna dados que são alterados com pouca frequência. Por exemplo, listagem de cidades, países, algum tipo relacionado ao seu negócio, ou seja, imagine algo que seja mais estático. Essas APIs elas vão ser frequentemente requisitadas, por exemplo, em diversas partes do seu sistema, elas realizariam acesso ao seu banco de dados e ela retornaria esses dados que são praticamente estáticos, pouco alterados. Então, isso vai resultar em um acesso meio que desnecessário ao banco de dados. Esses dados não vão ser alterados. Então, será que não existiria algum lugar, algum ponto em que eu poderia deixar esses dados e eles serem acessados com a maior velocidade? Esse ponto seria o cache de memória. Então, ele iria reduzir a quantidade de acesso ao banco de dados e você utilizaria a memória do servidor para armazenar eles. Esse acesso ele vai ser mais rápido do que o banco de dados e assim também você não vai influenciar na quantidade de acessos simultâneos no banco de dados, o que, quando sobe muito, pode resultar em problemas de resiliência na sua aplicação. Porém, um ponto que você deve ter bastante atenção é que o cache de memória ele é mais adequado para um servidor. Então, não é indicado você utilizar o cache de memória em casos de sistemas distribuídos. Em caso de sistemas distribuídos, o ideal seria utilizar o Redis, que é um cache distribuído. No caso do ASP.NET Core, uma interface que pode ser utilizada para essa gestão dos dados em cache de memória é a eMemory Cache. Então, para você conseguir utilizar essa interface, basta você acessar o método add memory cache. Então, esse método você pode acessar ele aqui, vindo aqui no Startup, a partir do eService Collection, você vai vir aqui colocar services.add memory cache e, basicamente, o seu acesso a dados de memória está realizado. Você já vai poder utilizar a interface eMemory Cache. O passo seguinte, então, é vir aqui no controller e agora vamos ao nosso exemplo. Então, no caso do nosso exemplo, vamos estar utilizando uma API pública, que é chamada REST Countries. Então, é uma API basicamente para informações a respeito dos países do mundo. E nessa API, especificamente, ele faz uma consulta simples. Ele vai fazer uma chamada HTTP para essa API. Ele vai serializar os dados que vem dele, como um string, e vai deserializar essas informações para uma lista de Country View Model. Então, Country View Model nada mais é do que uma classe que vai conter algumas informações, porque nessa API ela vai retornar muitas informações a respeito dos países. Então, a gente tem aqui o name, temos a capital, a região, o link de uma imagem de bandeira em SVG e o daemon, que seria basicamente a nacionalidade. Vou abrir aqui para vocês aqui o resultado em JSON dessa chamada de API. Então, você pode ver aqui o name, pode ver a capital, a região, o daemon, que seria o afegão, né? No caso, como se fosse a nacionalidade. E aqui você vai ter o link para a bandeira dele em SVG. Ok? Então, eu vou aqui obter esse string a partir dessa chamada e vou fazer a deserialização numa lista desses objetos. Aqui eu estou utilizando o JSON Serializer, então aqui eu adicionei apenas uma informação para ele não tretar com essa parte do case insensitive e simplesmente retorno aqui a API. Qual o problema disso? O problema é que eu vou sempre ficar acessando essa API e esses dados eles são estáticos, dificilmente uma informação de um país vai alterar. Então, isso, a mesma lógica, ela serve para acessos a banco de dados. Então, essas informações que tiverem, por exemplo, no banco de dados, elas dificilmente vão ser alteradas. Então, a ideia é utilizar o cache de memória para conseguir realizar esse acesso aos dados. Ok? Então, como funcionaria aqui? Eu acessaria aqui, via injeção de dependência, o eMemory Cache. Vou adicionar aqui a referência a ele. Vou armazenar aqui a referência dele em um campo. Vou fazer a atribuição dele. E beleza. Então, qual seria o próximo ponto? O próximo ponto agora é
fazer aqui, nessa consulta que eu faço a uma API, eu armazenar o valor dela na primeira execução numa variável. Então, eu armazenaria essa variável, na verdade, seria armazenada na cache de memória, e na próxima consulta que ocorresse, eu já faria essa consulta diretamente da cache de memória. Eu não iria mais fazer essa requisição para essa API pública, e é claro que você definiria um tempo de expiração dessa cache, mas a ideia principalmente é você, por um tempo pelo menos, ser mais performático, ok? Então, o primeiro ponto é checar se existem esses dados na cache de memória. Então, você vai utilizar esse método try_get_value e ele vai receber uma chave. Então, essa chave vai ser basicamente a chave que representa esse objeto na memória. Então, eu vou criar aqui um campo constante, chamar ele de countrySkey. Então, vai ser try_get_value da chave countrySkey. E vou criar uma variável aqui que vai ser lista de country view model. Vou chamar de country essa variável. Então, beleza. Então, ele vai tentar fazer a requisição aqui. Caso ele não consiga, ele vai seguir aqui o fluxo, ok? Então, caso ele tenha encontrado esse valor, aqui dentro eu já retorno ok countries. Se não, ele vai vir aqui para o fluxo anterior, o fluxo que ele realiza a chamada HTTP GET para obter os dados dos países. Então aqui, eu vou tirar o var aqui porque eu já estou declarando aqui os countries. E um dado importante que eu vou precisar fazer aqui vai ser guardar, no caso, esse objeto na memória. Então, eu vou utilizar aqui memory cache set. Vou passar aqui essa chave, a qual vai ser a chave desse objeto na memória, e vou passar os valores. Então, ou seja, com isso, eu vou conseguir guardar na memória e na próxima requisição, quando ele vier aqui checar se existe essa chave, existe algum valor com essa chave na memória, ele já vai passar aqui para countries e já vai retornar o OK, evitando ter que fazer mais uma requisição HTTP. Uma outra coisa que você pode definir é as opções ao salvar na cache de memória. Então, o que você pode especificar, por exemplo, é o tempo de expiração. Isso você vai conseguir definir através do Memory Cache Entry Options. É uma classe que você vai poder definir, por exemplo, o tempo absoluto de expiração desse objeto na memória. Tem aqui a Memory Cache Options. E aí eu vou definir dois campos, que é Absolute Expiration Relative to Now, ou seja, em quanto tempo de expiração a partir de agora. Tem aqui 3.600 segundos. E o Sliding Expiration. O que seria o Sliding Expiration? Falo já já. Tá? Ok. Mas se ele passar literalmente 3.600 segundos sem ser acessado, será que eu tenho que manter esse objeto na memória? Então, para isso serve o Sliding Expiration. Vou definir um tempo menor que, se ele não for acessado nesse tempo, eu vou removê-lo da memória de maneira mais proativa. Então, eu não vou esperar os 3.600 segundos completos, mesmo que ele não seja acessado. Eu vou definir um tempo menor e, passando esse tempo, eu já vou retirá-lo da memória. Então, geralmente é interessante você utilizar essas duas propriedades. E, finalmente, você vai poder passar isso como terceiro parâmetro aqui. Ok? Vou fazer aqui o teste. Vou colocar aqui um ponto de opção aqui dentro de countries e vou executar aqui o projeto. Esperar aqui. Swagger, beleza. Então tem a nossa API de countries. Vou fazer essa requisição. Vou até colocar aqui o Visual Studio aqui dentro. Esse ponto de opção. Foi. Esperar agora chegar ao ponto de opção. E beleza, já fez a requisição aqui, ó. Tem nosso string da requisição. Desterializou numa lista. Então a gente tem uma lista de 250 itens. Ó, por exemplo, Austrália, né? A capital, a nacionalidade, Demone, a bandeira dela nesse CGI, já tem um link. Então você poderia retornar isso para o front e ele próprio já renderizasse a imagem. O nome, a região, etc. E aí eu vou definir aqui as configurações de salvar na memória e vou salvar, né, no objeto, né, esse objeto na memória com essa chave countries. Então, retornei da API. Ótimo. Então, agora foi retornado aqui, ó, na API todos esses objetos, mas eu acabei indo para uma outra API externa. Então, poderia ter sido um banco de dados, enfim.
Então agora eu vou fazer uma segunda requisição a ele, e aqui ele já tentou obter da memória e já obteve ela. Então já preencheu aqui essa lista de 250 itens, e agora eu só vou retornar da API. Então já retornou. Então é algo bem mais rápido, bem mais ágil do que você ficar checando o mesmo objeto estático da memória que você estaria fazendo agora, né, da memória. Ao invés disso, está fazendo banco de dados de outras APIs externas. Realmente é algo que não é tão necessário fazer porque esses dados são estáticos. É isso. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.